Boa noite a todos. Todos são muito bem-vindos aqui na nossa live ou na nossa palestra das quartas-feiras do Grupo GMA, Grupo de Mentoria de Autodesenvolvimento, que é conduzido por mim, Marcos Wunderlich, né? Eu sou Marcos Wunderlich, do Instituto Holos, e esse canal aqui já existe há praticamente um ano e nós temos feito assim bastante trabalhos assim interessantes. Para a noite de hoje, a nossa convidada é a doutora Gilda Vasconcelos. Doutora Gilda, ela é médica homeopata, ela trabalha com a nona dimensão, né, o cristal líquido da nona dimensão. Então, isso é um trabalho voltado à espiritualidade. Então, ela usa a medicina voltada à espiritualidade, voltada à cura, e ela tem um trabalho assim maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Gilda. Eu fui muito privilegiado de conhecer a Gilda e de ter recebido os trabalhos dela também, né? Então, Gilda, você pode iniciar, a turma está contigo, tá ok? Tá. Todos bem-vindos. Bom, boa noite a todos, né? Bem-vindos. Então, assim, o Marcos me convidou, agradeço, né? E realmente, assim, é um trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Mas eu queria contar um pouco o histórico disso, porque eu comecei minha carreira lá sendo médica, né? E as coisas começaram a acontecer comigo, mesmo dentro da escola de medicina, porque quando a gente estava no quinto semestre, começamos a atender ambulatório. E o que acontecia, né? Acontecia que muitas vezes nossos professores não sabiam o que fazer com os pacientes, porque muitas queixas, né, geralmente eram pacientes poliqueixosos, e esses pacientes não tinham um diagnóstico, eram transtornos só funcionais, não tinham nenhuma doença, nenhum diagnóstico que eles pudessem tratar. E aí eles encaminhavam sempre para a psicossomática. E aquilo foi frustrando um pouco a gente. Então, eu e mais um grupo, nós tivemos acesso. Apareceu um livro de homeopatia, né? Começamos a estudar, e no que a gente começou a estudar, a gente descobriu uma série de coisas diferentes do que a gente aprendia, né, na escola de medicina, na época na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aquilo nos encantou. E aí, o que que acontecia, né? O que que tem de diferente na homeopatia que tem a ver com tudo que eu faço até hoje e com isso que eu vinha desenvolver depois, que é o cristal líquido de nona dimensão, que é algo que chegou para mim e que eu tenho desenvolvido. Então, a homeopatia falava de uma forma completamente diferente da visão do ser humano. E isso vinha de onde, né? Então, o Hahnemann falava do energia vital, do princípio vital, que movia o corpo, que a doença estava no desequilíbrio do que ele chamava de energia vital. Só que isso que o Hahnemann falava não é uma coisa que veio dele. Sempre, né, há muito tempo, desde a era de Hipócrates, já existia, né? Hipócrates já falava de uma unidade entre alma e corpo. E vários outros, né, médicos e filósofos foram falando disso. Então, tinha essa escola do vitalismo. E eu acho que é uma coisa muito semelhante ao que existe hoje, porque existe essa coisa, né, que nós estamos no mundo dual. E o mundo dual ele divide, ele separa as coisas. Então sempre houve essa cisão entre o que é espiritualidade, o que é ciência, o que é medicina, o que é isso, o que é aquilo. E eu acho que esse drama da dualidade é o drama que a gente vive, cada um de nós, no nosso dia a dia. E isso, então, desde, né, desde a época de Hipócrates, antes de Sócrates, já existia essa questão do vitalismo, né, o que é alma, como que atua. E uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente sempre aprendeu na homeopatia, que Hipócrates falava de duas formas de cura, pela lei dos semelhantes e pela lei dos contrários. E que, né, o Hipócrates falava isso, mas o Galeno, que veio muitos, 6 séculos depois do Hipócrates, seguiu mais a lei dos contrários. Ele valorizou mais a parte física
do que o estado geral emocional. Mesmo assim, o Galeno, que falava disso, né, ligado mais assim, o valor dele estava mais no corpo físico, ele dizia que o melhor médico também é um filósofo. Eu achei muito interessante, porque ele realmente foi quem falou mais dessa coisa de, primeiro, o corpo físico, compreender mais o corpo físico, e não tanto o princípio vital, o princípio que é a substância, né? que muitos chamavam de alma. Então, o vitalismo, ele nasceu há muito tempo, e a gente pode quase que dizer que ele sempre existiu. E o que é esse vitalismo, né, que vem lá de muitos séculos atrás, né? O que ele tem a ver com isso que eu desenvolvi nesse momento do cristal líquido de nona dimensão? Então, eu já falei de como que eu comecei a me interessar por algo que era um pouco além do que a medicina da nossa época, que via muito o ser humano. Então, nós, né, estudantes naquela época, era uma coisa, vai ali no quinto andar, do hospital, palpar um fígado, palpar um baço. Então, assim, o paciente, em vez de ser o todo, era apenas uma parte. E isso que foi chamando muita atenção da gente, que não era bem isso que a gente queria. E a homeopatia atendeu essa necessidade nossa do todo, da unidade, de ver o todo. E o nosso professor sempre falava isso, principalmente o professor que eu fiz a pós-graduação na Argentina, em Buenos Aires, que a energia vital, então, que anima o corpo, é uma só. Isso significa o quê? Que usando a lei dos semelhantes, dentro da homeopatia, é importante que você dê apenas um medicamento e não vários medicamentos. Que essa visão de dar vários medicamentos, ela tem a ver muito mais com a visão de Galeno, que a medicina tradicional seguiu mais com a visão de valorizar mais os órgãos, cada coisa separada, cada órgão, cada parte do corpo, não o todo. Então, tendo uma visão que é como se a parte pudesse adoecer sem o comprometimento do todo, o que não é possível, né? Que a gente não acredita dentro da homeopatia. E dentro da homeopatia também existe um parágrafo que é muito falado, muito comentado, que é o parágrafo 9, que fala que a homeopatia, o medicamento homeopático, devolve ao indivíduo os instrumentos livres e sãos, para que ele possa alcançar os altos fins da existência. Então, quando veio toda essa informação para mim do cristal líquido de nona dimensão, eu vi que estava atendendo essa minha busca. O que seria essa busca dos altos fins da existência? E o cristal líquido, ele favorece a pessoa olhar para si mesmo, a se conhecer num nível diferente, que é um nível energético, que então tem a semelhança com energia vital, com princípio vital. Não é exatamente isso. É algo um pouco mais profundo, mas guarda uma relação. E guarda a relação, então, com as escolas vitalistas que já vêm há muitos anos, muitos séculos. Então, tudo isso que a gente vai vendo é que vai chegando num conjunto, onde a gente pode viver o que é a unidade, o que é a dualidade que a gente vive. Então, os dramas que a gente vive no dia a dia têm muito a ver com essa dualidade, o bem e o mal, sendo que o bem tem que vencer o mal. Mas essa é uma visão separada, partida. Isso não é uma visão da unidade. E o que seria, então, essa visão da unidade? O que seria os altos fins da existência? O que o indivíduo precisa alcançar na vida dele? Então, tudo isso, né, são questionamentos que foram, aos poucos, sendo esclarecidos, né? Por isso que eu coloquei nessa palestra esse título, do cristal líquido, né? Autocura, como sendo o que seria autocura na medicina. Porque a medicina, ela se baseia muito em algo externo para curar. A homeopatia vem mostrando que
Existe um desequilíbrio da energia vital que anima o corpo, que é responsável, e que a causa está no desequilíbrio dessa energia vital, e não no desequilíbrio ou disfunção de cada órgão. Então, isso significa que fui cada vez mais chegando nessa visão geral. Além da homeopatia, eu fiz vários outros trabalhos energéticos que foram, então, me preparando para descobrir o que seria essa cura dentro de si, que veio para mim como uma fonte interior de cristal líquido. Então, que cada indivíduo, cada ser, tem a fonte da vida dentro de si. Então, depende da pessoa ativar essa fonte da vida dentro de si. E como que isso pode acontecer? Então, voltando um pouco atrás, um homeopata, também já antigo, do século passado, dos Estados Unidos, ele chamava, ele falou muito da homeopatia de uma forma mais tradicional da homeopatia, e ele tem um capítulo no livro dele que ele chama de substâncias simples. E para ele, a substância simples é sempre aquilo que antecede. Então, existe uma substância, mas qual é a anterior que gerou aquela substância? Então, a pergunta sempre é: o que, que vem antes? Né? E a homeopatia chegou na doença como suscetibilidade e o desequilíbrio dessa energia vital. E quando veio para mim essa questão do cristal líquido, que seria o primeiro ser criado, eu lembrei muito desse capítulo, desse livro do James Tyler Kent, dizendo de substância simples. Qual é o princípio? O princípio de tudo. Porque como veio para mim, e o que é essa fonte da vida que cada um de nós tem? Na realidade, o que veio para mim, tudo isso que eu falo hoje, são informações que chegaram para mim e hoje eu atuo em cima disso, e o que eu vejo são resultados muito interessantes, né? Fantásticos mesmo, de como, quando a pessoa começa a ativar essa fonte interior, e o que que isso vai fazendo desenvolver nela. O que que ela consegue, tanto para ela, como para outras pessoas, não apenas para ela mesma. Então, veio para mim como se fosse assim, a criação do mundo. Então, no princípio, era o quê? Era luz, essência. E essa luz, ela como se tivesse explodido. E ao explodir, ela começou a jorrar o cristal líquido, que é o primeiro ser criado. Então veio, por que cristal líquido de nona dimensão? Porque na nona dimensão é conhecido como buraco negro. E o buraco negro não tem nada visível aos olhos, não tem nada visível, mas ali é tudo energia. E é aquilo que originou tudo o que existe. Então veio para mim que no que seria esse buraco negro, tem, então, uma fonte de cristal líquido, que seria essa substância simples, esse primeiro ser criado, que é uma fonte de cristal líquido branca. E essa fonte de cristal líquido branca, da nona dimensão, as dimensões foram como se ficando um pouco mais concretas e foi criando, então, as várias outras dimensões. Até que foi chegando na dimensão nossa atual, que é a nossa dualidade, que a gente está na terceira e na quarta dimensões. Mas como é que a gente pode vivenciar tudo isso estando numa dimensão onde a gente vê de uma forma limitada? Você pode, qualquer pessoa pode se desenvolver e se desenvolver de uma forma tal onde ela começa a ativar essa fonte interior dentro dela, porque a mesma fonte, a mesma luz que existia no início, que veio para mim como 12ª dimensão, luz primordial, ela explode, jorrando, então, o cristal líquido de nona dimensão. Isso existe, continua existindo. Então, nós somos luz primordial e sempre fomos essa luz, nunca deixamos de ser. É como se a gente tivesse vivido várias dimensões, mas nunca deixamos de ser o que é a nossa essência. E se a gente tem consciência dessa essência, a gente começa a despertar essa fonte dentro de nós. E essa essência dentro de nós, ela vem como o centro de criação. E esse centro de criação é a nossa força de criação. E essa força de criação, quando a gente tem consciência dela,
Você sabe que você pode criar o seu caminho, criar a sua vida de uma forma consciente, o que significa usar o livre-arbítrio de uma forma consciente. Então, quando você tem esse contato, sabe que você é luz e é essência, e essa luz dentro de você jorra e brota, essa é a sua fonte de cristal líquido. Como que ela se manifesta dentro de cada ser? A gente sabe, então, como eu falei, no centro, que seria o centro do universo, né, no buraco negro, tem a fonte mãe de cristal líquido branco, que é o primeiro ser criado, que originou tudo que existe no universo manifesto, tudo que a gente conhece, tudo que a gente tem acesso. E daí foram surgindo as várias outras dimensões. No centro da Terra, existe uma fonte mãe de cristal líquido, também não é visível aos olhos, né? É uma fonte que você pode começar a perceber e visualizar quando você desenvolve o seu sexto chakra, né, que fica entre as sobrancelhas. Você começa a desenvolver, você aumenta a sua percepção, você aumenta a sua consciência e você ativa esse poder de perceber. E quando você percebe, tudo começa a atuar em você de uma nova forma. Porque se você sabe que existe essa fonte dentro de você, você ativa essa fonte, e essa fonte de cristal líquido dentro de você, ela vai te purificar. Purificar de quê? Das densidades. Das densidades que foram criadas principalmente pela mente racional. Porque a nossa mente racional, ela é dual. Então, ela cria uma série de densidades. E essas densidades, elas estão com a gente, porque o nosso ser, a unidade do nosso ser, é um ponto de luz, que é essa essência. Temos o corpo energético, que são os chakras, e temos o corpo emocional. Então nós somos como uma grande esfera com um ponto de luz central. Isso não tem como deixar de existir. Então, a essência sempre existe. Ela sempre vai existir. Quando a gente ativa esse poder, a gente ativa então esse poder, como eu falei, o poder de criar a fonte interior que vai começar a jorrar e vai purificar as nossas densidades. Como é que a gente percebe, né, essas densidades? A gente percebe em tudo aquilo que causa desconforto nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, principalmente nas emoções tumultuadas. Isso significa que nós criamos, mas é que nossa criação, em vez de ela se manter numa qualidade totalmente da fonte original, ela sofre desvios. Então, é um desvio de sentido, de direção, porque ela esbarra no que seriam, então, como se fossem muros, densidades, que impedem o que a gente consiga alcançar, o que a gente realmente deseja, realmente, do fundo do coração. Quanto mais a gente sabe o que a gente deseja, e para saber o que a gente deseja, a gente precisa, então, de limpar o pó um pouco e se purificar dessas densidades. Então, eu falei da fonte de cristal líquido que existe no centro da Terra. Existe, né, no centro do universo, existe no centro da Terra. Essa no centro da Terra é uma fonte de cristal líquido transparente. E ela originou, então, todos os seres, nós, que estamos aqui, que vivemos aqui, nesse planeta. Isso significa que, originalmente, na Terra, nós somos uma gota desse cristal transparente. Só que essa fonte que existe no centro da Terra, e aqui existe também no centro do universo, ela continua existindo dentro de cada um de nós, porque nós não somos seres separados, isolados. Isso tem a ver, então, com a questão da unidade. E aí a gente vê como que tudo aquilo que eu falei do vitalismo, que existe lá, né, desde Hipócrates, essa visão da busca da unidade, ela vai cada vez ganhando mais força. É claro que sempre vão ter as pessoas que estão apoiadas mais na mente racional e que não conseguem ter uma visão além do que a gente vê com os olhos físicos. Essas pessoas vão ser pessoas, independente da área que elas estiver, que seja na medicina ou que seja em qualquer outra área, elas vão ter essa visão mais limitada,
não vão conseguir expandir a consciência, como é o caso de alguém que começou a perceber um pouco além. Então, o que isso tem a ver com a autocura? Como eu falei, se você ativa a fonte de vida dentro de você, você ativa o seu poder de cura. Esse poder de cura vem como? Dissolvendo essas densidades. Vamos dizer, então, que essa densidade, como eu falei, pode ser uma questão puramente emocional? Sim. Ela pode ser uma questão física? Sim. Como? Por exemplo, se você tem algum problema que seja do seu estômago, uma gastrite, uma úlcera, qualquer coisa que possa ser, como é que você vai curar plenamente esse seu estômago? Hoje eu vejo de uma forma muito clara que aquele órgão, ou aquela parte que está doente, ela é uma parte que está produzindo menos do cristal líquido. Então, que a fonte de vida nessa parte, ela está menos ativa. Ela não deixa de existir, mas é como se ela entrasse num estado de latência. Então, ela fica ali, mas ela não manifesta. Quando você começa a saber que essa fonte existe dentro de você, e você faz práticas para isso, para ativar essa fonte, e essas práticas vocês encontram, né, num livro digital que eu tenho, que no site você pode baixar gratuitamente. Tem várias práticas que tem também no Instagram, que vocês podem praticar. Tudo isso são formas, tem cursos, né, online que vocês podem fazer, que vão te orientando para como fazer essas práticas. E, na realidade, tudo isso que eu falo pode ser algo, mas pessoas já me falaram isso, né? Por isso que eu estou dizendo. Ah, mas isso tudo é muito abstrato. Sim, é muito abstrato até que você não tenha a experiência, né? Eu lembro até da minha nora mesmo que falou isso. Eu falei, não, então você vai conhecer isso melhor. E quando ela fez um curso, que eu dei há muitos anos em Belo Horizonte, ela falou, agora sim, agora eu entendo o que que é. E eu peguei esse exemplo, e agora eu estou lembrando, quanto que tem sido benéfico para ela, né? Usando aqui o exemplo dela, que nesse momento ela está passando por uma situação difícil de doença da mãe, e ela tem conseguido lidar melhor com as mensagens, né, que eu faço para ela, que eu faço para a mãe. E tem até uma coisa interessante, porque a mãe dela, ela é polonesa, a mãe dela é polonesa também. A minha nora, ela fala português muito bem, sem problema, mas a mãe dela não fala nada de português, ela fala francês, que morou na França muitos anos, e fala polonês. E eu enviei para ela uma mensagem. Essa mensagem, quando a pessoa recebe, ela recebe como uma cura energética. Por quê? Estou falando da autocura. Então, como é que uma pessoa pode receber e se beneficiar? Quando a gente, né, faz uma mensagem, então ela ativa a nossa fonte interior e joga essa fonte para o outro recebe e vai estimular no outro que ele produza essa fonte também, que ele produza vida. E ao produzir essa fonte de cristal líquido, ele vai se equilibrar, se organizar, se harmonizar. Então, eu estou citando esse exemplo porque essa pessoa que não entende nada, né, de português, eu mandei algumas mensagens para ela está numa fase difícil, ela está com câncer, e o que aconteceu? Sem entender nada do que eu estava falando, e aí você vê que a fala não é tão importante, o importante é que você recebe de um tratamento energético, ela se tranquiliza, ela escuta aquela mensagem, se sente bem e consegue ter mais ânimo, né, para levar o tratamento dela adiante. Então, eu achei muito interessante o fato da pessoa não entender nada, né, do que estava sendo falado e se beneficiar daquilo. Quer dizer, a fala não é uma limitação, né? E é muito interessante quando a gente pode fazer isso, porque a gente ativa no outro exatamente o processo de cura dele, porque o que pode curar é a própria pessoa, porque ela vai ativar nela essa fonte de vida. Como eu estava falando, por exemplo, se você tem um problema no estômago, o que acontece? Você vai ativar no estômago a fonte de vida dentro daquelas células, para se equilibrar, harmonizar
e conseguir uma cura. Ora, isso não significa que você vai prescindir de algum tratamento, nada disso. Como eu falei, eu sou médica, né? Eu sou homeopata desde que eu me formei em 1978, e eu continuo aceitando meus medicamentos homeopáticos. Quando a pessoa precisa de um tratamento alopático, obviamente ela vai fazer, mas se existe uma associação com um desejo real de cura da pessoa e ela ativa a fonte interior, significa que ela vai evoluir de uma forma muito diferente. Isso me faz lembrar muito o professor da Argentina, que hoje ele é falecido, na época que eu fui lá ele já era idoso, e ele dizia algo que eu vejo como muito importante, que tem a ver com essa questão de autocura, e que ele falava que uma coisa muito importante, a mais importante, era despertar no paciente a vontade de cura. O que significa isso, né? A vontade de cura. Então, essa Gilda, vontade de cura. Gilda, Oi, você quer é falar alguma uma, coisa? Pode é, falar. posso fazer uma pergunta? Pode só terminar essa frase? Ah, claro. Tá? Porque então ele dizia que o mais importante era despertar no paciente a vontade de cura, porque ao despertar essa vontade de cura, o que acontece? A pessoa ativa essa vontade interior e ele vai buscar e vai acabar encontrando o tratamento mais adequado para ele. Mas se não existir essa vontade, ele abandona o tratamento, ele não vai seguir, ele não vai alcançar o que ele precisa. Então, eu acho que isso liga a tudo que já foi falado, a busca de cada um, né? Como que é importante cada um ter essa vontade, ter essa consciência e ir atrás daquilo que ele realmente deseja, né? Que é a cura real dele, que tem a ver com esse desejo real do coração, que precisa ser mais esclarecido, né? Pode falar, Marcos, pode perguntar. Não, eu estava refletindo aqui, assim, né, da dificuldade que eu estou tendo de visualizar ou de entender o que é o cristal líquido de nona dimensão, né? Você falou que é um ponto de luz, né? É um ponto de luz dentro de nós, que é a nossa fonte, Não, o né? ponto de luz é o nosso centro de criação. E que o ponto de luz explodindo, aí é que jorra essa fonte. O ponto de luz continua como centro de criação, a nossa força de criação. Ah, tá. Então, como é que eu posso, por exemplo, visualizar a cura de um pâncreas, por exemplo, ou de algum órgão do corpo? Como é que faz? Então, se a gente volta à visão geral, eu citei a questão do estômago, né? Está Sim. falando do pâncreas, né? Sistema digestivo também. Se o pâncreas ou o estômago estão doentes, não significa que só isso esteja doente na pessoa. A pessoa como um todo, ela está doente. Não é isso? Mas aquele ponto, digamos que é o ponto mais desequilibrado. Então, primeiramente, você vai ativar a fonte daquele lugar, mas não só isso. Você vai ativar a sua fonte interior. Mas aonde é que você tem uma fonte de vida? Em cada célula, em cada átomo. Não é a gente tem uma fonte, eu tenho aqui na palma das minhas mãos. Tem? Sim. No coração? Sim. Mas não é só. Todo o corpo tem. Então, se a gente vê, você pode dizer que você, como um todo, é uma fonte de cristal líquido. E a fonte de cristal líquido, dentro de você, ela veio da luz interior que você tem. Essa luz interior, ela está dentro também de cada átomo, de cada célula. Assim como ela está em todo o universo. Porque não existe essa separação, né? A unidade é isso. Eu sou ponto de luz, mas tudo é ponto de luz. Então, se eu vejo o absoluto, 12ª dimensão, existe luz apenas. Mas existem vários pontos dentro disso? Também. Mas a luz é o absoluto. Não tem, né, não tem divisão. Mas a gente vai buscar isso dentro de cada um de nós. Na realidade, a gente vai reconhecer, a gente vai se lembrar, porque ninguém deixou de ser nada disso.
a gente só se esqueceu, né? É por isso que é muito dito que o momento de despertar. Mas o que é o despertar, né? O que é conhecer a si mesmo profundamente? Então, a gente pode aprofundar cada vez mais. E é isso que tem a ver com o que eu falei, né, desse médico homeopata, do James Tyler Kent, que falava da substância simples. O que tem antes? O que tem antes? Então, se a gente chegar aí, a gente chega aonde? Entende? Então, é por isso que eu lembrei, quando veio para mim o cristal líquido, que ele veio, como que ele veio, a forma que ele veio, né? A primeira vez que ele veio para mim, veio como uma sensação, como uma visão de um ser transparente, translúcido, e ele me disse assim: eu venho de um planeta onde tudo é isso. E ele deu o nome de cristal líquido. E que lá só tem isso. Mas no planeta Terra existem também muitas fontes protegidas. Quando você quiser, você me chame, porque naquele momento que esse ser apareceu, a gente estava num grupo de pessoas e ele veio falando que visualize uma pirâmide de cristal líquido transparente, que parece o quê? Um gel transparente e translúcido, semelhante a um álcool em gel. Então, colocou todo mundo, né, para todo mundo se sentir dentro dessa pirâmide de cristal líquido. E essa sensação de estar dentro da pirâmide, aconteceu algo como se fosse assim, instantâneo, de como se você estivesse vibrando assim, uma energia, um irritado que foi, imediatamente tranquilizava, uma sensação de paz, de quietude. E isso, depois, foram surgindo uma série de outras informações, né, práticas, exercícios, que são essas que eu percebi que eram importantes, né, purificação do corpo físico, purificação do corpo emocional, que eu percebi que eram importantes e eu redigi, e é isso que tem nesse livro, que é um livro básico, que é a Purificação do Ser com Cristal Líquido de Nona Dimensão, que eu escrevi em 2011. Então, são das primeiras informações, na realidade, que chegaram para mim. E essas informações, elas vão sempre num crescendo, né? Tem um livro que eu estou redigindo já há um bom tempo, mas eu ainda não concluí esse livro, mas que traz, então, muita coisa que veio de 2012 para cá, né? Porque muita coisa foi acontecendo. Mas o foco, né, que eu acho que é importante hoje, é exatamente assim, como é que a gente pode despertar esse poder de cura dentro da gente? E quando você desperta isso em você, então, sendo uma fonte de cristal líquido, você começa a jorrar abundantemente essa substância, que não necessariamente ela é transparente. Ela pode ser de qualquer cor, mas ela é sempre uma coisa brilhante. E as cores diferentes, têm a ver também, como a gente vê nos chakras, como se cada chakra fosse de uma cor. Por exemplo, se a gente visualiza o planeta Terra, o que vem com o nome de mundo de cristal colorido da Terra, você vê a natureza, com tudo que existe na natureza, seriam as cores semelhantes, mas são cores muito mais vivas, muito mais vibrantes. São cores assim que é muito além daquilo que a gente vê com os olhos físicos. Porque você imagina isso. Isso vem na sua cabeça. Para mim, vem como se passasse uma tela diante de mim, como se fosse uma televisão dentro da minha cabeça, por exemplo. E aí vem essas imagens. E essas imagens que elas vão esclarecendo o que cada coisa é. Então, quando uma pessoa sabe disso e ativa essa fonte interior, o que acontece? Se ativa em você esse poder de cura. Esse poder de cura, ele não significa que seja um poder de cura simplesmente físico. Ele é um poder de cura geral. Por que eu estou dizendo isso? Existem muitas pessoas, né, todo mundo sabe disso, que muitas vezes estão se encontrando numa fase terminal de uma doença, que seja um câncer ou qualquer outra doença. E pessoas que não vão se recuperar fisicamente, que elas vão passar pela morte física.
Mesmo nesses casos, que eu tenho visto, e várias pessoas veem também, não sou eu apenas que vejo, que essas pessoas tanto fazem, né, uma travessia tranquila, como os parentes em volta também ficam muito mais tranquilos quando eles recebem e começam a praticar o cristal líquido, porque você amplia a sua visão, você expande a consciência, você começa a entender as coisas de uma outra forma, você vê a vida de uma forma completamente diferente, que vai muito além do mundo físico, né? Muito além. Então, tudo isso vai fazendo com que cada pessoa vá se encontrando de uma nova forma. Bom, eu já falei um monte de coisa, o Marcos fez uma pergunta, mas eu sei que muitas dessas coisas são novas, né? Para muitas pessoas ainda. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque eu pretendo fazer uma mensagem, que é uma prática, para poder ativar dentro de vocês essa fonte, para vocês começarem a sentir um pouco isso. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, Pessoal, o momento é agora, né, de fazer a pergunta, porque foi falado muita coisa e o processamento que a gente tem disso não é um processamento tão fácil assim, né? Até porque entender o que é o cristal líquido não é uma coisa muito fácil, não, né? Então, talvez, Gilda, você pudesse falar um pouquinho mais por que que chama de líquido? Porque quando a gente fala líquido, a gente imagina um líquido dentro da gente, né? Mas não é isso, é uma luz, né, digamos assim, da nossa fonte em cada célula, em cada átomo. É porque isso. assim, da mesma forma, assim, a mesma forma que acontece a criação do universo, isso acontece a cada momento dentro da gente também. Então, quando eu falo que o princípio era a luz, né? Apenas luz. E essa luz explodiu. E quando ela explode, ela começa a jorrar, né? Essa fonte de cristal líquido, que é o primeiro ser criado, porque a luz não é criada, né? A luz sempre existiu e sempre vai existir. E esse cristal líquido, dentro da minha visão, ela veio como se fosse, é tudo como se fosse, né? Um gel transparente, translúcido, como se fosse um álcool em gel. O primeiro, ele é branco, e o branco, ele inclui todas as cores, né? É a somatória de todas as cores, a união de todas as cores. Por isso que foi dando várias outras dimensões. Quando eu falo, por exemplo, do cristal líquido, quando a gente vê o cristal líquido, o mundo de cristal líquido da Terra, que é multicolorido, é a mesma cor da natureza. Então, vamos dizer, uma árvore, né? As folhas bem verdes. O cristal líquido que a árvore jorra, ela é verde. O tronco vai ser marrom. O da Terra, né, é o cristal líquido marrom. Esse cristal líquido da Terra, marrom, ele trabalha e equilibra mais, regenera o nosso corpo físico. A gente também produz, né? Ele está na segunda dimensão, que é o magma, magma terrestre. Mas é uma segunda dimensão não visível. Assim como essa primeira dimensão que veio, onde está a fonte mãe de cristal líquido transparente do centro da Terra, ela é também, ela só é visível, né, na sexta dimensão. Então, quando você vê que o que existe na Terra, o que existe na árvore, o que existe no universo, existe dentro de você, né, que é o considerado macro e microcosmos, então você reconhece isso dentro de você. Então você reconhece o potencial que você tem de criar. Da mesma forma que o planeta Terra é um ser também, né? É um ser que existe, que, como nós, está aqui nessa dimensão também, o que a gente vê, e que também vai terminar, e é temporário. Como é temporário a nossa vida aqui, a nossa vida física. Mas a gente pode ativar tudo isso no nosso corpo físico. Quanto mais a gente ativar isso, mais, como citei, né, no livro de homeopatia aos altos fins da existência, mais a gente alcança isso. Por que que a gente alcança? Porque a gente atinge o nosso potencial. O que que acontece com o cristal líquido? É algo muito simples, mas a simplicidade não significa que seja fácil. Por que que não é fácil?
Porque a gente está acostumado com a coisa da nossa mente racional, tudo muito intelectualizado. E isso cria, então, alguns conflitos dentro da gente. Então, por isso que às vezes fica difícil acessar. Mas é possível qualquer pessoa acessar. Então, quando eu falo, o que acontece com a pessoa? A pessoa começa a se lembrar. Lembrar de quê? Do que ela de fato é. Que ela é muito além do que o corpo físico. E é aquilo que eu coloquei, que desde o início dos tempos, podemos dizer assim, existe essa divisão, né? O que é o vitalismo na homeopatia? Então, por que isso existe? Por que sempre existiu essa divisão quando não deveria existir? Porque a gente vive um plano dual. E nesse plano dual existe individualização. E nessa individualização é como se a gente existisse sem nenhuma conexão com o resto. Como a gente vê na medicina, né? Na medicina, se você vai em vários especialistas, na medicina tradicional, eles não conectam muito uma coisa com a outra. Então, você trata um órgão, depois o outro, você vai em vários especialistas, mas o que é o geral? Que foi o que o Hahnemann viu. Você tem uma energia vital que anima o seu corpo, você precisa equilibrar isso. Então, o que a gente vai percebendo que acaba sendo tudo uma coisa só, que caminha para a unidade. E quanto mais você tem consciência que essa força da vida, a fonte da vida, existe dentro de você, mais você manifesta isso. Então, mais você vai criando equilíbrio e harmonia para a sua vida. Essa é a grande diferença, né? E quando você faz isso para você, porque sendo uma fonte, o que acontece? Você transborda, você jorra. E ao jorrar, esse cristal líquido, que não é visível, então você não tem como pegar fisicamente, você não tem como comprar, não tem, porque você só pode produzir, você ativa em você. Só que você não tem como conter isso dentro de você, porque você jorra. E você jorrando é uma doação constante. Você está sempre jorrando para todos. Então, às vezes as pessoas me perguntam: tem lá o algoz e a vítima. Então, eu vou fazer o cristal líquido para a vítima? Não, não é isso. Você vai fazer para todo mundo, para um e para outro, que todos necessitam. Dentro de si, independente de quem seja, o ser ou a pessoa, existe essa fonte de luz, existe a fonte da vida. Se você consegue olhar o outro nesse nível, você vai ver quem de fato o ser é, e não aquela capinha do nosso ego, né, que todo mundo sabe, que, que é a personalidade, mas que é uma casca, é algo que não é o nosso ser real. Então, a gente precisa primeiro ter a consciência do que a gente tem e o que a gente é, em termos de essência. E nessa essência a gente é luz, mas essa luz transborda, que é a energia, né? Que é essa energia veio para mim com esse nome de cristal líquido. E ela veio com essa visão. Então, é algo que a gente vai imaginar. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai percebendo, tanto na gente mesmo, como nos outros. Por exemplo, às vezes você vai visualizar: não, eu estou vendo fulano de tal ali, não está muito bem, como é que eu posso fazer um cristal líquido para ele? Às vezes você vai visualizar e você vê a pessoa, o outro, como se tivesse uma névoa escura dentro dela. E aí você jorrando o seu cristal líquido, e você sabe que a pessoa tem luz dentro dela, você começa a ver que a luz de dentro dela, porque você tem essa intenção, e a pessoa é receptiva e começa a perceber isso, vai clareando, é como se ela fosse dissolvendo essa névoa, que é essa densidade, e ela começa a perceber melhor. E eu estou falando isso aconteceu hoje, com uma paciente minha, né? Que exatamente ela estava muito confusa, e eu fui falando com ela, e ela percebeu, falou: nossa, mas é exatamente isso. E eu nem estava falando nada de cristal líquido com ela, eu apenas, é uma paciente minha que eu atendo com homeopatia, e eu estava dando algumas dicas para ela, e ela percebeu claramente como que tudo aquilo que estava criando uma ansiedade e muita confusão na vida dela tinha a ver com essa névoa que impedia que ela pensasse claramente. E ela conseguiu ver com clareza, assim, com a luz mesmo acendendo dentro dela, da cabeça dela, e o coração ficou mais claro ela perceber o que ela realmente deseja e como que ela poderia lidar, no caso dela, com a situação com o filho, de uma outra forma.
ela estar mais segura, mais confiante na vida. Então, o que que acontece? A gente vê esses exemplos e como atua o tempo todo. Basta você realmente querer e ativar isso, ter essa visão e essa intenção de eu sou fonte, como fonte eu jorro abundantemente, e ao jorrar abundantemente, quem está à minha volta recebe. E ao receber, é estimulado. E ao ser estimulado, essa outra pessoa, o outro ser, ele pode responder jorrando o cristal líquido ou não, porque depende de cada um. Ninguém pode fazer pelo outro. É por isso que é importante ativar, como eu falei, até de dentro da pessoa. Você tem, às vezes, em alguma coisa, uma parte sua está produzindo menos, você pode visualizar e ter a intenção de aquela parte que está produzindo menos comece a produzir. E aí você percebe como muda energeticamente e como vai mudar as consequências disso, que tem a ver com as doenças, os desequilíbrios, os sintomas que as pessoas apresentam. Bom, se alguém quiser fazer mais ou ainda uma pergunta, Gilda, pode falar. em relação, qual seria o caminho para a abertura do sexto chakra, né? Como desenvolver essa abertura do sexto chakra, que facilitaria, né, o acesso. Então, se a gente vai falar de chakras, né? Como é que eu posso abrir o sexto chakra? O sexto chakra ele se abre numa grande rede de comunicação, né? Onde você entra em contato nesse nível da informação, da comunicação com todos os seres que têm esse chakra aberto, que são seres que estão, podem ser seres que estão aqui, né, no corpo físico, ou não, podem ser mestres, né, e outros seres, podemos dizer assim, de sexta dimensão, de outras dimensões, de oitava dimensão, de outras dimensões. Para você ativar esse chakra, é importante que você ative todos os outros chakras. Como? Aí a gente volta para a questão da unidade. Se você ativa essa fonte dentro de você, ela jorra, vamos dizer, no coração. Do coração, ela vai jorrando e vai passando para todos os outros chakras, todo o corpo energético, que vai ativando e ficando multicolorido. E aí vai abrindo o sexto chakra. Porque cada chakra que se abre, ele abre em grandes redes de conexão, de comunicação. E fazendo esse exercício, essa prática, você vai cada vez ativando mais e abrindo todos os chakras. Tanto que, né, em grupos de desenvolvimento que eu tenho e tal, nos cursos, as pessoas, não é uma coisa muito difícil e nem é demorado, elas começam a receber essas informações, elas começam a ter essa visão, a perceber melhor o que é o cristal líquido e poder atuar dessa forma. Está respondida a sua pergunta, Fátima? Tá, mas eu falei que eu ia, então, fazer um exercício que eu não fiz ainda, a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta antes, para ativar essa fonte interior, né? Para ativar essa autocura. Então, eu quero fazer uma prática para isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta antes, pode fazer, que eu respondo. Porque às vezes a pessoa precisa de compreender alguma coisa. Bom, eu vou fazer a prática, então, e depois também vocês podem perguntar. Então, o meu objetivo nessa prática é o quê? É passar para vocês como que vocês podem fazer um exercício, né, uma prática, pode ser diária, pode ser quando vocês se lembrarem, não necessariamente vocês têm que ouvir, só se lembrar, ela já ativa, para ativar essa fonte de cura dentro de vocês. Então, eu fico com os olhos fechados, que é melhor, vocês podem ficar com os olhos fechados também, respira fundo e vocês vão imaginar, é uma meditação
que vocês vão usar a imaginação. Então, vocês fechem os olhos, respirem fundo, coloquem a mão no peito, comece a sentir as batidas do seu coração. Ao mesmo tempo que vocês sentem as batidas, é como se vocês ouvissem, como se cada batida reverberasse no seu corpo. Primeiro, ela reverbera no corpo como se fosse a pulsação das artérias. Mas aí você vê que não reverbera apenas no corpo físico. Ela vai criando ondas. E essas ondas, ao mesmo tempo que são de som, elas são de uma nova energia. E vocês começam a perceber que dentro do coração tinha uma luz, a sua essência, que explodiu e começou a jorrar de dentro do coração muitas gotas dessa substância que você pode imaginar como algo gelatinoso, parecendo um álcool em gel, mas que vai mudando de cor e vai tomando também novas formas. Algumas vêm com um formato de pétalas de rosas, multicoloridas. Outras vêm como pérolas. Outras vêm com o formato de uma gota de água. No princípio, essa fonte, que jorra como um chafariz, ela começa jorrando pouco. Mas aos poucos, você respirando e sentindo bem as mãos no seu coração, no seu peito, vai se tornando cada vez mais abundante. E aí você começa a perceber que tanto o seu corpo físico recebe e vai ativando, regenerando as suas células, os seus órgãos, como o seu corpo energético, todos os seus chakras, que começam a ficar multicoloridos. E cada chakra vai se abrindo numa flor diferente. E essas flores que seu chakra abre são flores que você gosta muito. Algumas flores são desconhecidas, mas chamam a sua atenção pela beleza, ao mesmo tempo que pela simplicidade. E a sensação é que essas flores energéticas sempre estiveram aí. E vai jorrando cada vez mais, e essas gotas de cristal líquido vão preenchendo o espaço onde você está, dentro de uma grande esfera, que aí você fica sabendo que é o seu corpo emocional. É um espaço que vai crescendo à medida que você tem a intenção e permite que o cristal líquido dessa fonte interior, que você acabou de abrir, jorre abundantemente. E dentro desse corpo emocional, essa grande esfera, essas gotas de cristal líquido vão, num movimento espiralado, limpando, suavizando seus sentimentos, seus pensamentos, tudo aquilo que estava antes, em termos de preocupações ou pensamentos que não eram bons, tudo vai se tornando de uma nova cor,
cores bem suaves. E tudo vai se clareando, como se aquilo que você realmente deseja realizar na sua vida se tornasse mais claro, mais objetivo. E você se vê um novo caminho. Que é interessante nesse caminho, que você vai caminhando e você percebe que ao caminhar e ao jorrar o seu cristal líquido, você vai criando esse caminho, que é a partir da vontade real do seu coração. É que você começa a compreender como é importante ter a intenção de manifestar aquilo que você realmente tem dentro do coração, muitas vezes escondido, num estado de latência, que você nem sabia que existia, que você nem sabia que realmente desejava tanto esse novo caminho. Isso traz uma paz, uma harmonia no seu coração. E aí você se vê como você é hoje, e um movimento novo acontecendo nos seus órgãos, nas suas células, porque cada célula ativa essa fonte interior de vida. Vai se reorganizando. Você vê que tudo acontece ao mesmo tempo, no seu ser como um todo, e em cada mínima parte do seu corpo. E aí, você percebe, de fato, como você é. Essa grande esfera, os seus chakras, o corpo energético multicolorido, funcionando adequadamente, seu corpo físico se ajustando, se regenerando e se reorganizando. De repente, como uma chuva de pétalas de rosas multicoloridas caísse sobre você, e você sente como uma bênção presente, para que você possa seguir sempre nessa confiança, na confiança de que você ativa a fonte interior de cura, de cristal líquido, faz jorrar, e ao jorrar, oferece e doa para todos aquilo que de fato você é. E assim é. Então, aos poucos, vocês vão voltando para aqui agora. E o importante é que, mesmo voltando para aqui agora, vocês mantenham essa conexão com tudo isso que vocês viveram energeticamente. Sabendo que vocês podem criar isso em qualquer momento que vocês desejarem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, um comentário, alguma coisa, Gilda, boa noite. ou Marcos, boa noite, Gilda. Tudo bem? boa noite, Daniel. Tudo bom? Eu tenho um depoimento para fazer agora, do que eu Ótimo. senti, tá? Eu estava com uma azia que não passava 2, 3 dias, uma sensação de queimação, no esôfago. E Uhum. fazendo a tua prática agora, simplesmente desapareceu, tá? Esse é um relato, impressionante, muito Que bom. impressionante. Então, eu acho que é exatamente isso que é importante a gente ativar dentro da gente, né?
E quando a gente vê o resultado, é muito bom, né? Então, isso estimula a fazer mais, né? Uhum. Então, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pedindo uma Não, eu ajuda só. pessoal, Boa noite, também é Gilda. possível. Pode Iraci. falar, Iraci. Não, só queria dizer que eu estou encantada, te agradecer por todo esse conhecimento e dizer que faz muito sentido e foi muito interessante. Você começou a falar de estômago, vem o Marcos e fala de pâncreas. Todos os meus pontos frágeis, os quais, de fato, precisa reativar aí essa energia. Quer dizer, não só neles, obviamente, como você explicou, mas só queria dizer que eu estou encantada e te agradecer. Que bom. Então, assim, eu estimulo também alguém, se quiser fazer alguma pergunta pessoal, porque muitas vezes vem um esclarecimento para a pessoa, que às vezes está passando por alguma situação na vida, pode ser uma situação, pode ser doença, pode ser qualquer conflito pessoal, qualquer situação de trabalho, que pode dar uma ajuda grande, né? Porque, como eu falei, a pessoa recebe nesse momento um trabalho energético, né? Que atua realmente, um tratamento energético. Então, quem quiser algum esclarecimento, Boa noite, professora. Eu sou Antônio Amorim, falo aqui de Salvador, Bahia. E no início, a senhora falou a respeito de um livro seu que parece que de forma digital que a gente poderia ter acesso. Essa prática é uma prática, foi uma prática muito interessante, uma prática realmente que acho que as pessoas já deram um depoimento de que funciona. E eu queria assim conhecer um pouco mais desse método, dessa coisa. Onde é que eu posso acessar esse material? pois é, então tem o site, né, que é cristallíquido de nona dimensão.com, e lá tem o livro que você pode baixar grátis, né? Se você tem uma ideia melhor, tem também os cursos EAD, que eu coloquei as coisas básicas ali, né? E qualquer coisa que você desejar, pode entrar em contato comigo. Pelo Instagram tem o meu WhatsApp, porque eu também faço, né, assim, sessões individuais e grupos também, né? Eu tenho grupos também de desenvolvimento, né, pessoal, como cursos, né? Tudo isso é possível. Então, uma inicial, eu acho que é bom um livro, né, que está lá, baixa gratuitamente, ou desses cursos, entendeu? Que tem online, porque você tem uma ideia assim, mais geral do que é. Ah, tem vários vídeos também no YouTube que esclarece também, entende? Para você ter uma ideia melhor. Tem um vídeo chamado Noções Básicas do Cristal Líquido, que também eu fiz um apanhado geral, que são coisas que você vai entendendo um pouco melhor. Mas qualquer É. coisa eu estou disponível, pode entrar em contato comigo para qualquer esclarecimento. O site qual é mesmo? Pode repetir, por favor? É Cristal Líquido de Nona Dimensão. Ah, .com. tá bom. Muito obrigado, parabéns, viu? Muito Tá, boa a sua obrigada. apresentação, muito clara. Obrigada. O Antônio, Pois não, professor? no convite da palestra, ali também tem o site. Você pode dar uma olhada lá Ah, e ali tá, está o link, tá ok? tá certo. Tá bom, professor, muito obrigado. O cristal líquido de nona dimensão é um trabalho maravilhoso, é um trabalho fantástico, né? Ele é pouco conhecido ainda, né? Mas a doutora Gilda está fazendo um trabalho de divulgação maravilhoso, fantástico. Eu acho que todos nós podemos ser muito beneficiados com o cristal líquido da nona dimensão, né? Eu já tenho feito também atendimentos individuais com a doutora Gilda e tenho tido resultados muito bons, né? Confesso para vocês que foram surpreendentes, né? Muito bom. E deixem aberto ainda para alguma pergunta, para quem quiser. Pode ser uma situação pessoal, pode ser uma situação de saúde. Fiquem à vontade. Eu quero
dar o meu depoimento. Eu conheço a doutora Gilda já há alguns anos e conheci o cristal líquido e imediatamente me identifiquei. Também sou médica, fiz alguns cursos com a Gilda e continuo trabalhando em grupos individuais com ela. Tem inúmeros depoimentos e crescimento pessoal meu e de colegas que atuam, e me surpreendo cada dia mais com esses conhecimentos através do cristal líquido de nona dimensão. Obrigada. Eliane ia fazer uma pergunta, Eliane? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui no telefone e eu fico meio embaralhada, desculpa. Não, eu queria dar o meu depoimento porque eu não escutei nada, eu apaguei e acordei só no final da fala. Eu comecei a sentir o batimento do meu coração e fui entrando na fala, fazendo o processo e não senti nada, cochilei mesmo. E fui voltando no finalzinho da conversa. Então, assim, eu só comecei a sentir o meu coração bem acelerado, e acho que é um processo que o que me remete é assim, desacelera, desacelera. E foi interessante hoje para mim, porque minha cabeça estava muito assim, um turbilhão de pensamentos, de coisas que tem que fazer, e foi um momento que eu apaguei, simplesmente apaguei. E é difícil isso acontecer comigo, porque fico, eu sou muito observadora, fico muito ligada nas coisas, e foi assim bem legal, bem diferente para mim. Obrigada. Que bom. Mas, assim, mesmo que a pessoa adormeça, ela recebe, Uhum. porque não é nesse nível, né, racional. Deu para perceber, deu para sentir, né? Deu mais para sentir, foi uma coisa mais de sensação, Exatamente. de experienciar. Quando eu comecei a colocar a mão no peito, eu falei, nossa, como acelerada eu estou. E aí eu fui entrando no coração, na fonte, fui indo e pá, desliguei. E no final da sua fala foi que eu voltei. É muito. Eu falei, nossa, onde eu estou aqui? Onde eu fui? Bem bacana. Que bom. Obrigada. Nada, obrigada a você. Então, eu queria agradecer a presença de todos, né, aqui nessa nossa live, aqui na nossa palestra. E doutora Gilda pode, né, fazer o seu encerramento. Certo. Bom, eu agradeço muito, né, o convite do Marcos, agradeço a presença de vocês. E, para encerrar, eu vou fazer uma outra prática simples, que é como se fosse uma prática para vocês ficarem nela, lembrarem, poderem fazer no dia a dia, certo? Então, feche os olhos, respire fundo, e você vai se ver dentro de uma grande pirâmide. Essa pirâmide, ela aumenta de tamanho e tem horas que ela diminui. E você percebe que ela aumenta e diminui se adequando à sua necessidade do momento. Quando você olha para cima, você percebe que você tem no eixo do seu corpo, na linha mediana do seu corpo, um grande cordão de cristal líquido que vai até o centro do universo, que te liga até também ao centro da Terra. E que a pirâmide te traz esse ajuste. E a sensação é que assim, nessa consciência, você pode caminhar o seu dia a dia,
com tranquilidade e paz no coração. E assim é. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom descanso para todos. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos, então. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa Obrigada noite. por Nada. mais essa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.